Boa noite, pessoal. Vamos aí com mais um vídeo, o quarto vídeo, né? A gente vai ler aqui, começar o quinto capítulo de Mateus, né? Ele é um pouco grandinho, eu vou dividir em 3 vídeos. E esses 3 vídeos terão 3 leituras que contêm o capítulo. São 3 leituras cada vídeo, né? Então, são 9 leituras, né? Então, vou começar aqui e aí depois a gente comenta. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguirão os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acenda uma candeia e colocá-la debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Bom, essa foi as 3 primeiras leituras do capítulo 5 de Mateus, né? O Sermão da Montanha, né? Que é conhecido aí por todo mundo. Foi inclusive até lido na missa de domingo, né? Esse sermão, né? Essas bem-aventuranças, ela foi lida, né? Já quando foi proclamada, né? Por Jesus, já quando ele estava lá numa montanha, né? Sei lá, acho que era um campo grande, né? Já estava com todos os discípulos e o povo que já acreditava nele, que já seguia Jesus, né? Eles estavam nesse lugar e ele começou a pregar, a falar
dessas bem-aventuranças, né? E ele fala que a gente tem que ser pobre em espírito, né? Pois se a gente for pobre de espírito, a gente do reino dos céus é feito deles, né? Será deles, né? E ele também fala aqui que bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, né? Aqui também fala do sal da terra e luz do mundo. Se eu não me engano, essa frase, o sal da terra e luz do mundo, acho que foi campanha da fraternidade desse ano. Desse ano ou do ano passado. Se não foi da campanha da fraternidade, foi alguma coisa, alguma outra campanha, né, da Igreja Católica, né? Eu não lembro se foi desse ano ou se foi do ano passado, mas tem alguma coisa relacionada com o tema Sal da Terra e Luz do Mundo, né? Mas o que quer dizer Sal da Terra e Luz do Mundo? Jesus ele fala assim, que o sal quer dizer no sentido espiritual da coisa, né? Você precisa ser salgado e espalhar o amor de Deus pelo mundo. A gente tem que começar pela nossa casa, pela escola, na nossa rua. Aí, tipo, o sal da terra seria espalhar a palavra de Deus, né? Espalhar o que ele falou, espalhar bastante coisa sobre Jesus. Esse sal seria como o sal que a gente usa para salgar a comida. A gente não pode colocar pouco, porque senão não tem sabor, né? Fica sem sabor. Mas também o sal da comida a gente não pode salgar muito, porque senão fica muito salgado, né? Fica aquela coisa, fica ruim também. A gente tem que salgar de modo moderado, né? O sal que a gente usa para cozinha. Mas esse sal que ele fala, é o sal de Deus, é o sal do amor de Deus. Então, esse sal a gente pode salgar bastante. Mas se a gente salgar pouco, não vai fazer muito efeito, né? E a luz do mundo que ele fala seria a luz do Espírito Santo, né? Que ilumina o sal, né? Então, por isso o sal da terra, que é espalhar a boa nova, a palavra de Deus, e a luz do mundo seria a luz do Espírito Santo que ilumina esse sal, que ilumina a palavra de Deus, né? E nessa leitura ainda que eu li, né, fala que Jesus cumpre a lei. Que lei? A lei que seria os mandamentos, né? A lei dos mandamentos que a gente conhece, né? Ele fala assim, que ele não veio abolir nenhuma lei, nem nada, mas ele veio cumprir o que estava escrito. A lei seria o que estava escrito, os mandamentos, né? Do que os profetas falavam, que os profetas Isaías, entre outros aí. E ele fala assim também, que enquanto existir céus e terras, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou a menor traço até que tudo se cumpra. Ou seja, toda aquela lei, toda aquela profecia que os profetas falaram vão ser cumpridos, porque ele veio, porque Jesus veio para nós, nasceu
no meio de nós, e essa lei que os profetas, os mandamentos, né, que Moisés escreveu, Moisés no sentido que, quer dizer, Deus escreveu, porém Deus foi falando para Moisés e ele foi escrevendo lá na pedra esses mandamentos que ele escreveu, a gente seguiu, né, que são os 10 mandamentos, e ele veio cumprir, né, não tirar. E ele fala também que todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado de menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado de grande no reino dos céus. O que ele quer dizer aqui? Ele está falando que se eu não cumprir um mandamento ou uma lei que estava escrita, eu, teoricamente ou praticamente, eu não terei um lugar no céu. Eu serei chamada de menor no reino dos céus. Mas, se eu fizer cumprir o mandamento, se eu fizer coisas grandes no mandamento, né, eu serei chamada, a gente será chamada de grande no reino dos céus, ou seja, eu terei um lugar no reino dos céus, né? Eu posso ter um espaço, se eu fizer coisas boas, eu posso ter um espaço grande no reino dos céus, né? E ele fala aqui também, assim, pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ou seja, o que ele está querendo falar? Que se eu for como um fariseu, se eu falar que se eu não acreditar, se eu achar que Deus não veio para mim, ou pensar, fazer coisas erradas, eu não vou entrar no reino dos céus. Né? Se eu fizer coisa feia que Jesus não gosta, eu não entrarei no reino dos céus. Né? Eu não vou ter um pedacinho, não vou ter a minha casa no reino dos céus. Mas Jesus, Deus, Ele quer que a gente entre. Mas para a gente poder entrar, a gente precisa fazer coisas boas, precisa obedecer os mandamentos, né? As leis que Deus colocou, né? Para a gente cumprir. E aqui nessa minha Bíblia, bem falando também, né? Essa minha, como eu já tinha comentado, essa minha Bíblia é um pouco diferente, né? No decorrer dela tem alguns trechos explicando, não explicando, mas algumas palavras para a gente tentar entender o que foi dito. Aí eu vou ler aqui. Este sermão é conhecido por ser o das bem-aventuranças. São atitudes que você precisa assumir para ser um homem de Deus. Essas atitudes não são nenhum cardápio para você escolher de quais gosta e dispensar o resto. Nada disso. Elas funcionam todas juntas. Se você começa na humildade, fica numa boa e se desenvolve. Se tiver fome de justiça, e vai receber, mas precisa lembrar que isso só acontece pela misericórdia de Deus. Mas, quando ele faz isso, você também se torna um cara misericordioso. Conforme cresce em Deus e na palavra dele, você fica mais puro de coração e aí vai querer falar para todo mundo sobre o amor de Deus. E tem mais. Pode ser que as pessoas passem a tirar com a sua cara por causa da sua fé. É importante obedecer a tudo o que Jesus ensinou. Vale um super prêmio espiritual. Grande é a sua recompensa nos céus. Ou seja, lógico que vai ter gente que vai tirar sarro da sua fé. Tem gente que não acredita em Deus, né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, né? Tem várias
várias crenças, várias religiões, porém tem o catolicismo, o judaísmo, o cristão, tem várias religiões, mas todas é o mesmo Deus, né? Todas tentam seguir a mesma palavra, né? Ou seja, aqui fala que grande é a sua recompensa nos céus. Se a gente fizer coisas boas, falar de Deus e tudo mais, grande será a minha, a sua recompensa quando a gente estiver no céu. Essa foi a leitura de hoje. Foi curto. Essa leitura é interessante. Porém, eu sei que eu expliquei um pouquinho, mas foi o que eu entendi da leitura. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Comentem, curtam, compartilhem. Se inscrevam no canal. E espero que vocês estejam gostando. Gostaria muito que vocês comentassem no vídeo para saber o que vocês estão achando, tá? Comentem aí e até o próximo vídeo.